Nem tá bravo, obrigado. Gente, agora nós vamos falar sobre eleições, vamos falar sobre a Câmara Municipal de Goiânia, que teve muita reviravolta, né? Novos vereadores assumindo os mandatos, né? E a gente quer saber por que eles assumiram, quais foram os erros dos outros vereadores, não é isso? Fabrício Rosa, vereador por Goiânia pelo PT, está aqui com a gente. Tudo bem, vereador? Bom dia, Jordevar. Bom dia você que está em casa. Primeiramente, queria relatar a minha satisfação pessoal de estar aqui. Jordevar Rosa é um jornalista profissional, sério, competente. Muito obrigado pelo convite. Estou bem, sim, muito feliz. Fiquei até emocionado com a carne de lata, porque lembrei do meu avô. Vereador? Sim, lembrei do meu avô e queria muito que ele estivesse aqui nesse momento especial da nossa vida. Aliás, um momento especial para o senhor, né? Quando a gente fala, eu percebi, a gente estava até conversando assim, porque essa história, nessas tradições, eu também, quando falo nisso, eu até gosto de falar, porque vivi na roça até 18 anos. Meu pai não era dono de fazenda, meu pai era peão de fazenda. Então a gente viveu tudo isso, né? A carne de lata, você criar o porco, tudo isso é muito importante. Meus pais moram numa chácara, lá tem porco, galinha. Mantém as tradições? Mantém as tradições. Carne de lata. Eles me obrigam a socar esse pilão, que é... Sim. Que não é fácil, que né? Não é fácil. Vereador, é o seguinte, eu queria até... As pessoas, é bom entender por que aconteceram essas mudanças na Câmara. Muitos vereadores foram eleitos, assumiram, de repente perderam os mandatos e outras pessoas acabaram assumindo, que é o caso do senhor. Por quê? É importante que a população goianiense compreenda essa discussão. Essa discussão não tem a ver com uma suposta falha das urnas, que algumas pessoas acham que o termo recontagem ou retotalização estaria ligado a isso. Não houve erro das urnas. Essa discussão tem a ver com leis dos anos 90 que tentam garantir justiça para as mulheres que têm uma jornada dupla, tripla, e criou-se há bastante tempo uma cota. Essa cota significa que as chapas, quando são apresentadas na Justiça Eleitoral, é necessário que haja 30% de cada gênero, não pode ser só de mulheres, 30% de cada gênero. E ao longo dos anos, essas chapas vêm sendo apresentadas de modo simulado. Nas eleições de 2020, nós conseguimos reunir um grupo de advogados e potenciais vereadores que fizeram provas e demonstraram que algumas mulheres não eram candidatas reais, elas estavam sendo instrumentalizadas, utilizadas pelos partidos. Como é que isso funcionou? Então, como é que funciona? Nós descobrimos, por exemplo, que uma candidata tinha 0 votos, ou 1 voto, ou 2 votos. Se ela tem 0 votos, ela não é uma candidata real. Nós descobrimos candidatas que faziam campanha nas redes sociais para outros candidatos. Então, ela não era uma candidata real. Nós descobrimos candidatas que não tinham R$1 na conta bancária, ou que sequer abriram conta bancária da campanha. Ou seja, ela não depositou R$1, nem um amigo doou R$1, nem o partido acreditou nela. Então, não era uma candidata real. Mas interessante, vereador, desculpe interromper o senhor, mas quando a pessoa, por exemplo, não tem nenhum real na conta, tem o fundo partidário, a Justiça Eleitoral não teria que detectar isso, porque se ela não recebeu, ela não fez campanha. Sim, como é que é a prestação de conta? Acredito que deveria ter uma avaliação e uma fiscalização mais próxima, tanto do Ministério Público Eleitoral quanto da Justiça Eleitoral. Sim. Não sei se eles possuem essa estrutura, acaba que os partidos fazem essa fiscalização. São vários casos, Jordevar, já foram 7 vereadores que caíram. O que mais me chamou a atenção foi de uma mulher que sequer sabia que era candidata. Eu fui em várias audiências e ela chega na audiência e diz que um pastor vai à igreja dela, fala da importância de se filiar ao partido, ela fica convencida e se filia ao partido. Durante o período eleitoral, a vizinha pergunta: vizinha, você é candidata? Ela fala: eu não. E aí ela descobre que era candidata. Então são muitas falcatruas e o que a gente fez foi demonstrar essas falcatruas para a Justiça Eleitoral. Ninguém caiu no primeiro grau em Goiânia, ninguém caiu no TRE em Goiás e foram cair apenas no TSE. Por quê? Porque aqui em Goiás havia um entendimento de que nós tínhamos que provar a má-fé, a intenção, o dolo dessas mulheres em fraudar. E isso é muito difícil de ser provado. Mas nós provamos critérios objetivos. E aí o TSE, inclusive, fez uma resolução baseada em toda essa movimentação com esses critérios objetivos. 0 votos, 1 voto, não fez campanha nas redes, não tinha santinho, nenhuma delas tinha santinho, que é razoavelmente barato. Então hoje existem critérios objetivos para demonstrar se uma pessoa é laranja ou não, é verdadeiro ou não, é fraude ou não. Com essa decisão lá de Brasília, vamos dizer assim, porque na primeira e segunda instâncias nós não tivemos, isso pode mudar esse entendimento aqui local? Acredito que sim. A justiça eleitoral ela é muito baseada nas leis, na Constituição, mas sobretudo na jurisprudência, porque são milhares de casos, são mais de 70 mil cargos de vereadores disputados no Brasil. São milhares de casos que vão gerando um acúmulo do direito, um acúmulo jurisprudencial, e eu tenho certeza que o Estado de Goiás vai se adequar aos novos tempos.
A gente estava assistindo, o senhor acompanhou também aquela matéria que nós falamos dos órfãos, né? Que não é uma situação só de Goiânia nem de Goiás, mas é do Brasil inteiro, principalmente porque nós tivemos, no caso da Covid, mais de 700 mil mortes, ou seja, muitos órfãos ficaram para trás, né? Essa é uma plataforma também de trabalho do senhor? Essa questão da criança? Sim, eu sou policial há 24 anos, trabalhei 5 anos na Polícia Militar e 19 anos na Polícia Rodoviária Federal. Na PRF eu colaborei para a criação de uma área de proteção à infância, não só em Goiás, como em todo o Brasil. Nós realizamos durante décadas, posso falar décadas, estou velho, durante décadas, ações de enfrentamento à exploração sexual que acontecem às margens da rodovia, ações de enfrentamento ao trabalho infantil, ações de busca de crianças desaparecidas que passam pelas rodovias, ações de enfrentamento ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas que envolve especialmente adolescentes. Então essa é uma plataforma que a gente atua há bastante tempo. E a orfandade, o fato de pessoas serem criadas por tios, avós, pelo poder público, por passarem por diversas famílias, é algo que está no DNA do nosso país e que precisa ser enfrentado. São muitas pessoas que morreram na Covid, muitas crianças que estão abandonadas e nós, de fato, precisamos criar políticas públicas, casas de acolhida para essas crianças. A infância precisa ser valorizada na nossa cidade. Sim. São mais de 9 mil vagas que faltam para as crianças em Goiânia, vagas de creches. E eu acho que é importante emendar esse assunto e dizer que o CMEIs, as creches, foi uma criação do Partido dos Trabalhadores. Antes, Jordevar, na minha infância e na sua infância, as crianças pobres eram tratadas na assistência social, na LBV, na LBA, naquelas pessoas de boa vontade que queriam acolher. O poder público não tinha política pública para criança pobre. Em 2003, a gente assume o governo, tiramos as crianças pobres da assistência social e levamos para a educação. Criamos os CMEIs em todo o Brasil, vários CMEIs foram criados em Goiânia, mas nós precisamos criar muito mais CMEIs em Goiânia. É preciso que haja prioridade. Goiânia tem uma arrecadação de 9 bilhões de reais por ano e essa arrecadação não pode ser voltada apenas para times de futebol, como aconteceu alguns milhões para o Vila Nova, sendo que falta vaga de creche, que é o básico para as crianças. Tá certo. Olha, eu quero muito agradecer a sua participação aqui, vereador por Goiânia, Fabrício Rosa. Não somos parentes, mas assinamos Rosa, né? Sim. E as pessoas me perguntam, o meu Rosa vem da minha mãe e do meu pai, e eles perguntam, você é parente do Jordevar Rosa? No fim, somos todos parentes. De Minas, o seu também, eu acho que também, vem. Acho que todo mundo começou lá de Minas e veio para cá. Mas obrigado pela participação do senhor, um abraço. Obrigado, Jordevar, abraço para a sua família Rosa e abraço para você que está em casa.